Segunda-feira é dia de trazer os resultados das partidas do fim de semana. E aí, Alice, foi movimentado, hein? Bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, Lucas. Bom dia a todos que nos acompanham. Sim, sempre tem aquela movimentação grande. Várias rodadas aconteceram, alguns destaques que a gente traz agora, começando pelo catarinense. O Figueirense enfrentou o Barra em Itajaí e acabou perdendo. Quem traz os detalhes pra gente dessa partida é o Cacá Oliveira. Oi, Cacá. Oi, Alice. Olá para você que está ligado no SC no ar. O Barra venceu a primeira na Casa Nova, na Arena Barra Futebol Clube. Depois de 4 empates, o quinto jogo, o Barra finalmente venceu e foi o Figueirense. 2 tempos distintos. O Figueirense jogou melhor o primeiro tempo, apesar do Barra ter exigido uma boa defesa do goleiro Fabrício. Depois o Figueira dominou o jogo. Tentou várias chances, mas não conseguiu o gol. O primeiro tempo terminou 0-0. Na segunda etapa, o primeiro lance mais agudo foi gol do Barra. Vinícius abriu o placar para o Pescador, fazendo 1-0. E aí, muita reclamação do Figueirense, principalmente da torcida, por conta do Fabrício. Aí, talvez o sol tenha atrapalhado ele, não alcançou a bola. O Barra foi melhor no segundo tempo, o Figueirense demorou para equilibrar o jogo. E na reta final, o Figueirense empilhou chances. Conseguiu uma bola no travessão e uma bola no pé da trave. Finalizações do João Lucas. Mas não era o sábado do Figueira. O Figueirense não conseguiu fazer gol, perdeu o jogo, perdeu uma sequência invicta que durava 4 jogos. Já o Barra, com essa primeira vitória, empolga. É o início do trabalho do Eduardo Souza, de volta ao Pescador após pedir demissão do Marcílio Dias. Em pouco mais de uma semana de trabalho, ele já tem 4 pontos e na quarta-feira reencontra o Marcílio no Gigantão. Já a equipe do Figueirense vai ter a Chapecoense no Orlando Scarpelli, o Figueira precisando de pontos para tentar a liderança do campeonato, continuar brigando na parte de cima. Volto com você, Alice. Obrigada, Cacá. Seguindo com o nosso estadual, a Chapecoense enfrentou Santa Catarina, lá em Xanxerê, e nem pra cá e nem pra lá, deu empate. Eduardo Florão conta mais pra gente. Bom dia, Edu. Oi, Alice, um bom dia para você, um bom dia ao pessoal ligado com a gente aqui no SC no ar. A Chapecoense empatou mais uma no Campeonato Catarinense, o 4º empate consecutivo, 5 jogos sem vitória na competição. O Verdão do Oeste dessa vez empatou contra o Santa Catarina no Josué Anoni e saiu atrás no placar. No segundo tempo, logo nos primeiros minutos do segundo tempo, o Alex Gonçalves cabeceou para fazer o primeiro gol do Santa Catarina no jogo. A Chape foi para cima do adversário e conseguiu com um pênalti. O Mailton foi derrubado dentro da área, a arbitragem marcou pênalti e Walter Claro, lateral esquerdo, paraguaio do Verdão, cobrou com tranquilidade e empatou o jogo. Jogo bem pegado dos dois lados, né, das duas partes, e o Santa Catarina, que tem sido a sensação do campeonato, debutante na primeira divisão, conseguiu empatar contra a Chapecoense, um clube da Série B do Campeonato Brasileiro e que não está fazendo um bom estadual até aqui, embora esteja no grupo de classificação para a próxima fase. Tem decepcionado o torcedor, saiu muito vaiado de campo nesse empate contra o Santa Catarina. Próximo jogo do Verdão, agora fora de casa contra o Figueirense, são 2 partidas em sequência longe do torcedor para tentar se recuperar na competição. Volto contigo, Alice. Vai ser um duelo em tanto, 2 equipes tentando se recuperar. E além desse confronto, mais 4 jogos movimentaram a 8ª rodada do Catarinense. Teve a vitória do Joinville, do Avaí e do Concórdia. Já Brusque e Criciúma empataram. No Augusto Bauer, o Brusque saiu na frente. Rodolfo Potiguar recebeu na entrada da área, chutou e a bola desviou, enganando o goleiro Kaique. Já no final do jogo, aos 46 minutos, Marcelo Hermes mandou um chutaço e deixou tudo igual. Brusque 1, Criciúma também 1. Após a partida, o goleiro Kaique, do Criciúma, registrou um boletim de ocorrência e denunciou um torcedor do Brusque por racismo. Segundo o goleiro, ele foi chamado de macaco por uma pessoa já identificada, presa em flagrante e conduzida pela polícia. O Brusque divulgou uma nota de repúdio e disse que vai seguir acompanhando e colaborando na apuração dos fatos. No Domingos Machado de Lima, o Concórdia venceu o Hercílio Luz pelo placar mínimo. O gol da vitória do Galo do Oeste foi marcado por Kerli de cabeça. Na ressacada, o Avaí teve o primeiro tempo melhor que o Marcílio Dias. Tanto que aos 31 minutos, Igor recebeu na pequena área e abriu o placar para o Leão da Ilha. Wagner Love fez uma bela jogada, chutou, o goleiro do Marinheiro ajudou e Igor fez o segundo dele na partida.
E o atacante Kleber passou para o jovem Higley, que fechou o placar em 3-0 para o Avaí. No sul do estado, Joinville venceu o Caravaggio. Júlio César marcou para o tricolor ainda no início do jogo. E ficou assim até o final da partida. Joinville 1-0. Fechamos a 8ª rodada, bora acompanhar como é que tá a tabela de classificação. Olha só, o Avaí assumiu a ponta com 15 pontos, depois de 3 vitórias consecutivas aí por 3-0. Criciúma na sequência, ainda com um jogo a menos na competição. Santa Catarina, Figueirense, Concórdia, Chapecoense, Brusque e Joinville fecham a sequência dos 8 até o momento classificados. Temos ali na zona dos rebaixados, Caravaggio e Hercílio Luz. Até o momento, claro que ainda tem muita alteração, muito jogo para rolar ainda. E bora com o Paulistão, porque no jogo transmitido pela NDTV Record, Palmeiras e Água Santa ficaram só no empate. Jean Brandão traz as informações dessa partida pra gente. Fala, Jean. O jogo foi aqui na Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília. O mando de campo era do Água Santa, mas quem parecia jogar em casa era o Palmeiras. 95% das arquibancadas estavam tomadas por palmeirenses. E com esse apoio da torcida, o Palmeiras foi para cima do Água Santa e logo aos 2 minutos, Flaco Lopes marcou o primeiro gol do jogo. Foi o primeiro gol dele neste Campeonato Paulista. Ele que foi o artilheiro do Paulistão no ano passado. A partir daí, pressão do Palmeiras. No intervalo do jogo, o técnico Alan Dotti do Água Santa chacoalhou o time e aos 2 minutos do segundo tempo saiu o gol de empate com o William Mota. A partir daí só deu Palmeiras. Rony recebeu uma oportunidade, entrou em campo, mas não fez gol. Abel Ferreira tomou o 3º cartão amarelo e não participa do próximo jogo. Rafael Vaz, zagueirão do Água Santa, que conseguiu segurar o ataque do Palmeiras, disse que o empate foi melhor para o Água Santa, que ainda briga para sair da zona do rebaixamento. A gente sabe que o empate é muito importante, ainda mais na situação que nós estamos, então é de se comemorar, porque é um time que foi tricampeão paulista, a gente sabe como é difícil jogar contra eles. Não é o resultado que a gente esperava, mas ainda falta muito. A gente vai continuar lutando, continuar trabalhando para classificar e, se Deus quiser, lutar mais um ano consecutivo pelo Paulistão. Tá aí, além de Água Santa e Palmeiras, também tivemos outros jogos pelo Paulistão. Vamos ver os destaques do campeonato. Em Bragança Paulista, o São Paulo perdeu para o Bragantino. O gol do Massa Bruta foi marcado pelo volante Matheus Fernandes. O time da casa ainda teve um jogador expulso. Juninho Capixaba levou o 2º amarelo, mas não influenciou em nada. 1-0 para o Bragantino. Para fechar, o Corinthians está nas quartas de final. O Timão bateu o São Bernardo por 2-0, chegou aos 22 pontos e garantiu a sua classificação com 3 rodadas de antecedência. Os gols foram marcados nos acréscimos por Romero e Memphis Depay. Para encerrar o Esporte Copa Brasil de Vôlei, tivemos as finais femininas no fim de semana e o Osasco conquistou o campeonato pela 4ª vez na história, se igualando ao Rio de Janeiro como os maiores campeões da competição. O time da Grande São Paulo venceu o SESI Bauru por 3-1 na final e voltou a levantar a taça 7 anos depois. O último título foi em 2018. E lembrando que ainda temos as finais do masculino no próximo fim de semana, Lucas. Muito obrigado, Alice. Bom dia de trabalho. Certo, obrigada. Valeu.